no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do verso de número 20. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 20. Compartilhar esse texto com os irmãos, pedindo ao Senhor que Ele venha falar ao nosso coração, trazer edificação para a nossa vida, cumprir seu propósito, a qual Ele determinou. Atos capítulo 27, a partir do verso 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, escute, tenham coragem, porque eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse texto é uma narrativa escrita por Lucas. É uma narrativa onde Lucas presencia os fatos que aqui ocorrem. Paulo foi sentenciado e foi enviado até Roma. Essa viagem era feita de forma mais segura por navio. E Paulo aqui está sendo transportado junto com outros prisioneiros para se apresentar perante César, para ser julgado e condenado. Afinal de contas, era uma época de grande perseguição na igreja. A partir do primeiro ponto do capítulo 27, Lucas começa a trazer os detalhes a respeito dessa viagem, e de como essa viagem foi difícil, e de como essa viagem foi atribulada. Se você olhar o texto todo em casa depois, você vai perceber que Lucas ele traça detalhes do que estava acontecendo. Ele fala com detalhes até náuticos, como quem alguém conhece especificamente os caminhos a qual eles estavam percorrendo. Uma forte tempestade se abate sobre o barco. O texto sagrado diz que durante um grande período de tempo, essa tempestade vem sobre aquele navio, até que por fim, Deus aparece para Paulo, o anjo, aparece para Paulo e diz que Paulo não aconteceria nada com aqueles que estivessem no navio, que era necessário que Paulo se apresentasse perante César. Paulo dá essa palavra aos marinheiros, aos marujos, e por fim, ao cabo da história, a palavra do Senhor diz que o navio é partido ao meio, há um naufrágio naquela situação, há um desespero generalizado na tripulação, mas olhe para cá, todos se salvaram. É dentro desse contexto, é dentro dessa narrativa que eu queria compartilhar algumas verdades com os irmãos e, na verdade, trazer uma reflexão para a nossa vida hoje. Nós, como crentes, nós costumeiramente gostamos de citar o texto que está escrito no profeta Abacuque e pronunciamos tantas vezes, inúmeras vezes, diversas vezes, até muitas vezes para nos encorajar: o justo viverá pela fé. Nós temos isso dentro de nós temos essa convicção e por vezes nós repetimos. Qual crente nunca falou essa frase: o justo viverá pela fé? Mas eu gostaria que nós refletíssemos hoje até que ponto nós temos coragem para levar essa sentença ao cabo. Qual o limite da nossa fé? Até onde nós podemos chegar? Até que ponto a nossa fé nos levará para viver pela fé? Para estarmos realmente confiando até a nossa própria vida, a nossa própria existência, por uma palavra ou por uma promessa que Deus determinou na nossa vida. Você está me entendendo? Diga amém. Até que ponto você vai? Até que ponto nós iremos?
É uma reflexão porque, recentemente, nós fomos testados como igreja. Recentemente, nos últimos 2 anos, nós fomos provados como igreja. Nós fomos provados como cristãos. Tivemos a nossa fé provada até o seu limite. Quando enfrentamos, e ainda enfrentamos a pandemia, e no ápice dela, dizia que as igrejas eram os locais de proliferação do vírus. Todos os lugares podiam funcionar, menos as igrejas. E nós, com muita tristeza e com muita dificuldade, percebemos que nesse teste de Deus, alguns de nós foi reprovado. Muitos de nós nos trancamos dentro de casa, muitos de nós tememos pela nossa própria vida, muitos de nós abandonamos os conceitos de Deus, esquecemos as promessas de Deus, os preceitos de Deus e nos escondemos, nos encastelamos, tivemos medo do que poderia acontecer na nossa vida. Nesse ponto, alguns de nós, o termo "o justo viverá pela fé" perdeu sentido. Não digo que nós iríamos como loucos frequentar os trabalhos, não digo que nós iríamos de maneira aleatória frequentar todos os lugares, mas de maneira ordeira, tranquila, como assim é o povo de Deus, organizado, com cuidado e com toda a cautela. Mesmo assim, agora quando entrarmos no mês de março, alguns irmãos passarão quase 3 anos sem colocar os seus pés dentro da igreja, principalmente no nosso campo lá, que é onde eu lido pessoalmente com isso. Até que ponto nós realmente confiamos em Deus? Até que ponto realmente a nossa vida está entregue na mão de Deus? Até que ponto realmente, diante de um perigo real, mas diante de uma promessa existente na minha vida, eu permaneço firme e continuo, porque eu acredito mais na promessa de Deus do que nas circunstâncias da vida. Eu quero compartilhar isso com os irmãos hoje. Nós veremos hoje que os objetivos de Deus na nossa vida se cumprem, que os propósitos de Deus na nossa vida se cumprem, e que nenhum homem, nenhuma calamidade pode apagar ou alterar o projeto de Deus para a nossa vida. Eu quero começar lendo os versos para que nós possamos nos embasar. O verso de número 22 até o verso de número 25, ele diz: "Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você." A primeira verdade desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é que quando Deus institui um propósito na nossa vida, existe um objetivo fim na nossa vida, decreta um objetivo fim na nossa vida, esse objetivo fim, ele será cumprido pela ordenança de Deus, independente de qualquer coisa que exista, independente de qualquer coisa que aconteça. O salmista disse que os nossos dias estão escritos e contados pelo Senhor, e Ele os conhece muito bem. Os decretos de Deus determinam, olhe para cá, que os nossos dias, os nossos momentos, a nossa vida, cada hora, cada minuto e cada segundo, foi decretado e determinado por Deus na nossa existência. E absolutamente nada mudará o que Deus determinou. Homem não muda o decreto de Deus, as circunstâncias não mudam o propósito de Deus, e não importa o que aconteça, Deus cumprirá a sua sentença em nossa vida. É interessante que dentro deste navio havia um grande contingente de marujos experientes. E já há algum tempo os marujos estavam em situação de calamidade, em situação de sofrimento, porque durante semanas eles não viam a luz do dia. Paulo, que talvez estivesse numa situação semelhante, mas aqui no texto sagrado, próprio Paulo encoraja as pessoas que estão no navio, não baseado nas circunstâncias, não baseado no que estava acontecendo, mas somente na palavra que Deus havia lhe dado. Nós vamos ver adiante que a tempestade não passou, nós vamos ver adiante que a situação estava difícil, mas baseado somente na palavra de Deus. Paulo disse: não acontecerá nada conosco, porque Deus disse que eu tenho que cumprir um objetivo. Porque Deus disse que eu tenho que chegar diante de César. Então, até que eu chegue diante de César, até que eu cumpra o que o Senhor determinou como propósito para a minha vida,
Deus guardará todos que estão dentro deste navio. Isso é uma sentença absoluta, porque Deus é soberano. Por isso que Jó, no capítulo 42, no verso 2, ele diz: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esta é uma sentença absoluta, ou seja, ela não cabe variação, ela não cabe ser questionada. Jó está dizendo: eu sei dos teus decretos, eu sei que o Senhor pode tudo, e não importa o que aconteça comigo, o que o Senhor tem para mim vai acontecer. Por isso que Jó também diz, nessa convicção: ainda nos meus ossos eu verei a Deus. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos inseguros pelas circunstâncias da vida. Muitas vezes nós perdemos a característica da igreja primitiva, ou dos grandes homens de Deus que se levantaram antes de nós, que entregaram suas vidas por amor ao Evangelho, que entregaram suas vidas por testemunho de Cristo, porque tememos pelas circunstâncias que possam acontecer. Ei, a pandemia estava na agenda de Deus. Deus não foi pego de surpresa, os planos de Deus não foram alterados, nenhuma doença mudará o que Deus determinou para a sua vida. Aleluia. Nada e nem ninguém encurta os caminhos de Deus. Nada e nem ninguém altera as sentenças de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Paulo teve essa convicção. Quando Paulo recebe essa palavra, quando Paulo entende essa palavra, você pode olhar no texto, quando você lê em casa com mais tranquilidade, os marinheiros estão desesperados, o próprio Lucas está desesperado, mas Paulo mantém-se sereno, Paulo mantém-se tranquilo, porque o anjo do Senhor apareceu para ele naquela noite, e ele disse: tenham coragem, porque eu confio que Deus fará tudo o que prometeu que faria. O que Deus prometeu que faria na sua vida? Como Deus disse que faria? Quais os propósitos que Deus determinou na sua vida? Quais as coisas que Deus disse que você ainda tem que fazer? Ei, nós sabemos o que Deus tem para nós fazermos. Nós sabemos o que Deus determinou para nós fazermos. A minha obra não está ainda terminada. Eu, pastor Edivan, digo isso diante dos irmãos. A minha obra ainda não está terminada. Quando ela terminar, o Senhor cumprirá o seu caminho para a minha vida. Mas até lá, eu devo fazer o que Deus determinou na minha vida. E devo fazer sem medo. E devo fazer sem receio. E devo fazer porque os caminhos de Deus são maiores que os nossos, são mais perfeitos que os nossos, e o propósito é uma viagem com destino certo. Ei, Deus tem um destino certo para você. Você vai chegar na praia. Você vai chegar na praia que Ele determinou. Você vai chegar na praia que Ele determinou. Quando nós lemos o texto, olhe para cá, o texto é assustador. Porque há uma tempestade, o barco encalha, a parte da frente do barco encalha, as ondas batem no barco, o barco racha ao meio, os marinheiros caem, cada um agarrado. Imagina a cena de um naufrágio no meio da noite, cada um agarrado num bote salva-vida, num pedaço de madeira, numa porta. Mas olhe para cá, ao final, todos se salvaram. Não importa o processo, o objetivo final foi cumprido, ninguém se perderá. Deus diz: ninguém se perdeu, Deus cumpriu. Até que se cumpra o propósito. Não adianta tentar mudar os decretos de Deus, ou o que Deus estabeleceu, para o que foi escrito na nossa vida. Você entende assim? Diga amém. Todavia, o processo não segue como nós imaginamos. Quando você escuta alguém dizendo assim: Deus está comigo, você imagina alguém atravessando uma tempestade num barco? Você imagina alguém no meio de um deserto pedindo para morrer? Quando você cita o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você imagina uma cena de tranquilidade e paz? A cena do Salmo 91 é uma cena de guerra. É uma cena de guerra medieval onde as flechas voam, e as flechas atingem um do seu lado, atingem 10.000 à tua direita. Ei, as flechas passam perto de você, mas você não será atingido. Você atinge o objetivo final, mas o processo não é do jeito que você quer.
Você parou para pensar nisso? O processo não é do jeito que nós queremos. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Vamos ler o texto, verso de número 18. É Lucas que está escrevendo isso. Irmão, Lucas, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começamos a jogar a carga no mar. Continuando no verso 19. E no terceiro dia, nós com nossas próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Escute, Lucas dizendo: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Sabe o que Lucas está dizendo? Acabou. Lucas está dizendo, depois de muitos dias, nós não víamos nem as estrelas. Depois de muitos dias, só era tempestade, só era onda, só era pancada, só é tribulação. Depois de tantos dias, Lucas diz, acabou toda a esperança de salvamento. Verso de número 41, continuando no capítulo 27. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalhou ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçou. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar no mar. Veja a cena de desespero. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos chegaram em terra. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Ei, o processo não é limpo. O processo não é uma estrada pavimentada, sem buracos. O processo até o objetivo final, o processo até o propósito que Deus tem na nossa vida, não é no mar limpo, tranquilo, sereno, depois de uma tempestade e numa bonança. Não, ei, o processo é doloroso, a rua é esburacada, o caminho é difícil, a rua é estreita e a porta mais ainda. O processo é doloroso. E aí é que muitos de nós ficamos equivocados, porque nós achamos, pastor Fábio, que quando Deus está conosco, tudo vai tranquilo. Quando nós vemos assim, Deus está conosco, tudo vai tranquilo. Os discípulos, Jesus impeliu os discípulos para atravessar o lago. Jesus entrou no barco com eles. Eles estavam obedecendo uma ordem direta de Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Jesus. Olhe para cá, eles estavam com Jesus. Mas o caminho deles não foi tranquilo, a tempestade veio sobre o barco deles. Olhe para cá, você não está fora dos preceitos de Deus, Deus não está castigando você, é que o processo é uma rua esburacada, o processo é um lago no meio da tempestade, algumas coisas vão dar erradas, algumas coisas vão sair do controle, mas olhe para cá, você chegará na praia. A sua praia, a minha praia está nos aguardando chegar, porque Deus disse que nós chegaríamos. O percurso da vida tem solavancos. O percurso da vida tem perdas. Não caia naquela conversa que só existe vitória, 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 vitória. Nós vamos chorar algumas noites. Nós vamos sofrer outras noites. Nós vamos colocar óleo nas nossas feridas algumas vezes. Nós seremos traídos algumas vezes, nós choraremos algumas noites, nós seremos confrontados em algumas vezes, porque o caminho até o objetivo final é doloroso. Por isso que muitos de nós não entendiam o que Deus estava fazendo. Por isso que muitos de nós ficavam atordoados quando víamos as coisas acontecendo e não tínhamos reação, não sabíamos o que fazer no meio do ápice dessa pandemia. E nós achávamos, muitos de nós, abandonou Deus porque achava que Deus tinha abandonado o barco. Não, o processo de Deus continua o mesmo, o processo do Senhor continua na mesma jornada, e o que Deus determinou na sua vida não vai ser mudado por absolutamente nada, até que você chegue ao objetivo final. Até que você chegue ao propósito final. O nosso caminho e o caminho de Deus são diferentes. Quando você busca o caminho do Senhor, o que é que você imagina? Caminho tranquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, o objetivo final de Davi, rei de Israel, até hoje,
o símbolo de Davi é utilizado como bandeira de Israel, o rei mais importante da história de Israel. Não existe outra pessoa mais proeminente do que Davi. Nós só vimos o objetivo final. O homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi traído por Saul, Davi foi menosprezado pelos seus irmãos, Davi foi perseguido no meio do deserto, Davi se escondeu em cavernas, Davi se abrigou com o inimigo, Davi sofreu as angústias de ter que lutar contra o seu próprio filho. Olhe para cá, o caminho de Deus é esburacado, Ele permite que seja esburacado, Ele não está castigando você, Ele não está punindo você, Deus não tem filhos preferidos, faz parte do processo da nossa vida, faz parte do processo da sua vida. Se agarre num pedaço de madeira, se agarre no bote, não importa como, chegue até o final, porque Deus disse que você chegaria. A promessa de Deus disse que você chegaria. A promessa de Deus disse que eu chegaria. Aleluia. Quando nós olhamos José, Deus estava com José. Se você olha para o texto sagrado, se um leitor mais desavisado, sem reverência, lê a Bíblia, vai achar que José estava sendo castigado por Deus. José é caluniado pelos seus irmãos, José é vendido pelos seus irmãos, correu risco de ser assassinado. Quando você olhe para cá, o caminho de José é um degrau de ladeira abaixo. José sai do poço para ser escravo, José sai de ser escravo para ir para o calabouço, mas a palavra do Senhor diz que em todos os lugares a mão de Deus era com ele. Deus abençoava tudo o que ele fazia. Olhe para cá, o que é que Deus está fazendo na sua vida? Pode algumas coisas não estarem dando certo, mas a mão de Deus está montando o quebra-cabeça na sua vida. Olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, olhe para as circunstâncias, para as pessoas que estão chegando. Deus está montando o quadro da sua vida. Não olhe só os problemas, veja a ação de Deus em meio às dificuldades, porque o caminho é esburacado. Porque o caminho de José foi esburacado. Aleluia. E quando seus irmãos, morrendo de medo, chegam na presença dele, ele confirma o que eu estou dizendo para os irmãos. José entendia, não sabia qual era, mas entendia que Deus tinha um propósito na sua vida. Quando seus irmãos chegam para ele e pensam que ele vai se vingar, ele diz: ei, não se preocupem, Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem. Aleluia. José entendeu o processo. Deus está pintando o quadro da sua vida. Deus não terminou de pintar o quadro da sua vida. Coisas ruins podem ter acontecido com você. Talvez a lágrima pode vir agora do seu rosto, em meio às dificuldades que você está enfrentando, em meio à dor que transpassa a sua alma. Mas Deus me trouxe aqui não por acaso para dizer uma coisa a você: o seu quadro ainda não foi terminado. Deus ainda está pintando a sua história e ainda tem traços que precisam ser terminados. E até que isso chegue, o processo pode ser esburacado, mas Deus vai preservar a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Quem você chamaria para fazer uma grande nação? Quem você chamaria, se você tivesse um propósito para criar uma grande nação, quem você chamaria? Você chamaria um homem idoso no final de sua vida, com uma mulher também idosa e estéril? Como é que uma nação surgirá disso? Deus faz questão de mostrar a nós que os seus caminhos são diferentes dos nossos, os seus pensamentos são diferentes dos nossos. Mas olhe para cá, igreja, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: o objetivo final será alcançado, e quando todo o quadro for pintado, você verá o que Deus fez na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A terceira e última lição que o texto nos apresenta está no versículo de número 30. Você pode ler comigo? Versículo de número 30. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote ao mar, a pretexto que iam ancorar as âncoras de proa, largar as âncoras de proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. A última verdade que esse texto nos apresenta é que você não pode pular do barco. Você entendeu? Você não pode pular do barco.
Olhe para o irmão que está do seu lado. Eu não costumo fazer isso, só quando eu vejo algum irmão mais desatento. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga a ele: ei, não pule do barco. Ei, irmão, fale com convicção, senão ele está pulando. Ei, ele está perto de pular. Diga aí a ele: ei, não pule do barco. Irmão, se a igreja fosse o navio na pandemia, a gente ia pegar muita gente pelo cinto, já na proa do barco para pular. O anjo diz a Paulo: ei, ninguém vai se perder, mas todo mundo tem que ficar dentro do barco. Aleluia. As promessas de Deus são condicionais, muitas vezes. E é interessante que eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu quero que a sua mente pinte o quadro que eu vou falar agora. O quadro dessa situação é um quadro de calamidade, irmãos. Enquanto jovem, deixa eu lhe contar um segredo. Enquanto jovem, no ápice dos meus 14, 15 anos, eu era um jovem muito difícil. E eu e meus amigos tínhamos uma brincadeira que eu não aconselho ninguém a fazer. Nós andávamos de moto, sem capacete, sem habilitação, sem vergonha. E nós íamos para a rodovia BR-304 na cidade de Mossoró, que liga a cidade de Mossoró a Natal, a capital do estado em que eu nasci. Nós tínhamos que chegar a 120 km por hora, e ao atingir 120 km por hora na moto, nós fechávamos os olhos. E aquele que abrisse os olhos primeiro, perderia. Essa era a brincadeira. Você já andou a 100 km por hora e fechou os olhos? Não é uma sensação muito boa. Não faça isso. Eu fiz isso na minha adolescência porque eu queria morrer. Isso fica para uma outra oportunidade, já vou agendar também. Amém? Brincadeira. Não vou forçar o pastor a nada, amém, irmão? Eu queria morrer. Mas a sensação é de tragédia iminente. A sensação é que a qualquer hora eu poderia acertar um buraco. A sensação é que a qualquer hora o vento no rosto daria lugar ao asfalto. Porque você não vê nada. O texto diz, Lucas diz que as velas do barco foram arriadas, mas o vento e a correnteza era tão forte que o navio começou a atingir uma velocidade estúpida. Lucas diz que o barco ficou descontrolado. Era noite. Qual é a sensação que a pessoa tem num momento como esse? É pular. Imagine um ônibus a 100 km por hora descendo uma ladeira sem freio. Você sabe que o ônibus vai bater lá embaixo. O que é que você vai fazer? Você vai pular, mesmo que isso seja uma atitude irracional, porque o medo é irracional. Mas a cada momento em que a velocidade do barco se aproximava, eles tinham um equipamento. Olha para cá, estou quase encerrando. Eles tinham um equipamento que era uma corda amarrada num pedaço de chumbo. Eles colocavam esse equipamento para medir a profundidade do navio. Eles lançavam e quando o chumbo batia no chão, eles puxavam a corda, eles marcavam a profundidade. Cada vez que o barco acelerava, eles lançavam e estava mais raso. Cada vez mais eles colocavam, eles estavam na iminência do barco bater contra as rochas. Não havia nenhuma perspectiva porque a velocidade do navio não diminuía. Não havia nenhuma perspectiva porque era noite, ninguém via nada. Lucas diz que nem as estrelas eles viam. Eles queriam pular e a única coisa que eles tinham, olhe para cá, era a promessa de Deus que não aconteceria nada. E é isso que nós temos que entender. Quando as coisas não são do jeito que nós imaginamos, quando nós não enxergamos o plano total de Deus, quando nós não enxergamos o que Deus está fazendo, ei, olhe para cá, agarre-se no mastro do navio e espere, porque de alguma maneira Deus fará com que isso acabe. Muitos tentam desesperadamente pular, muitos tentam desesperadamente encontrar outra saída. É de maneira irracional. A maior saída, a melhor delas é com Deus. Deus dará socorro na hora certa, Deus dará saída na hora certa, Deus vai te dar uma palavra na hora certa, o consolo virá na hora certa, mas não pule do navio.
Não abandone o que Deus disse que você deveria fazer. Não abra mão de Deus. Não abra mão da presença dEle. Fique com Ele. Mas não está dando certo. Eu oro, eu busco e as coisas não mudam. Vai mudar. Vai chegar a hora que Deus vai fazer. Deus vai fazer alguma coisa, mesmo que seja absurda. Ele vai socorrer você na hora certa. Ele chegará. Ele vai chegar. Aleluia. Aleluia. Nos momentos onde eu não via nada, nos momentos onde eu não esperava nada, do nada surgiu uma porta aberta, e Deus dizia: saia por aqui porque eu quero socorrer você, saia por ali que eu quero ajudar você. E eu fui vendo Deus montando o quadro da minha vida, me encaminhando para o seu propósito. Ei, olhe para cá, aconteça o que acontecer, não olhe para o que está acontecendo lá fora, olhe para a promessa: eu estou com você até o fim. Aleluia. Eu vou com você até o final, nunca te deixarei, jamais te desampararei. É a promessa. Essa é a promessa. E é nela que você vai se segurar para não sair do barco. É nela que você vai se agarrar quando tudo estiver escuro e você não enxergar nada. É nela que você vai se agarrar quando você estiver na iminência de uma tragédia. Você vai lembrar: Ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse que não me desampararia. E Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está conosco. Agora, quem pular vai ficar por sua própria conta. Você entende isso? Diga amém. Aleluia. Por isso que quando Paulo vai proferir a promessa de Deus, ele repete 2 vezes: tenha coragem, porque nós não andamos pelo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos. Se você for olhar o que está acontecendo lá fora, é dor, é desespero, e todos os dias são más notícias, e todos os dias notícias para tirar a sua paz e o seu sossego. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor tem o controle de todas as coisas. O trono de Deus não está abalado, não será abalado e nunca será atingido. Ele continua reinando com cetro de justiça, e por fim Ele se levantará. É a sua promessa. Por isso que ele diz: tenha coragem. Ei, tenha coragem. Irmão, tenha coragem. Tenha coragem para não recuar. Irmão, ei, tenha coragem. O Senhor te trouxe aqui, você está com medo. Deixa eu dizer uma palavra de Deus ao seu coração: não tenha medo, tenha coragem. Mesmo que o inimigo grite, tenha coragem. Tenha coragem, porque você vai chegar até o final da praia. A praia está te esperando, o seu objetivo final está te esperando, e diabo nenhum vai tirar de você essa oportunidade. Aleluia. Deixa eu encerrar para não cansar meus irmãos. O propósito de Paulo se cumpriu. Mateus, desculpe irmãos, Romanos, desculpe irmão, o texto que nós estamos lendo, Atos capítulo 28, você vai lá para o versículo de número 14, por favor. Lucas está dizendo: onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Não importa o que aconteça, ei, você vai chegar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Nada mudou. Nos registros de Deus na sua vida, nada mudou. Nada mudou. Do jeito que Deus disse que seria, vai ser na sua vida até o fim. Aleluia. Ei, irmão, diga glória a Deus. Vai ser assim até o fim. Mas não vai ser do seu jeito, nem do meu jeito. Vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito que ele está escrevendo. E nós só vamos entender no último dia. O seu propósito ainda não terminou. Eu creio assim. Senão você não estaria ouvindo essa mensagem hoje. As ondas estão sacudindo o seu navio. Eu creio nisso. Eu não creio em coincidências. Eu creio que Deus cria momentos para falar ao seu povo. Deus cria momentos para falar e tratar com o coração do seu povo. Deus trouxe você aqui para tratar o seu coração e dizer a você:
Tenha coragem, a sua praia ainda não chegou. Tenha força, porque o seu objetivo final ainda vai chegar. Curve sua cabeça por gentileza, feche seus olhos. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Tua palavra está escrita, tantas promessas. Existem tantas promessas lançadas para cada um de nós, promessas que dizem, Senhor, que seremos como luzeiros nesta terra, promessas que dizem, Senhor, que o Senhor estará conosco em todos os momentos, em todas as oportunidades, e não importa o que aconteça, em todas as coisas a Tua mão sempre estará nos guiando. Tu és o bom pastor, Tu és o bom pastor que nos guia a águas tranquilas, mesmo que até lá, Senhor, tenhamos que atravessar o vale da sombra da morte, mesmo que até lá, Senhor, tenha dores, tenha lágrimas e tenha sofrimentos, mesmo que até lá, Senhor, não enxerguemos claramente o caminho, o Senhor é o nosso Redentor. Confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua promessa, e assim entendemos que jamais seremos abalados. Dá coragem a cada um de nós, dá da Tua ousadia a cada um de nós, para que possamos, meu Senhor, chegar até a nossa praia, chegar até o objetivo final que o Senhor escreveu para cada um de nós, para este irmão e para esta irmã, que está sendo acometido de uma dor terrível, que está sendo acometido de uma dificuldade terrível. Ei, irmão, seu objetivo ainda não chegou, a sua praia ainda não chegou, ela vai chegar, Deus te levará até lá. O processo pode ser doloroso, mas no meio do processo Ele vai estar com você. Quando você entrar na fornalha, Ele vai estar com você. Quando te lançarem no calabouço, a mão dEle estará com você. Oh, aleluia, aleluia. E lá no fim tudo fará sentido. E lá no fim o quadro terminado fará sentido. E nós entenderemos quão linda, perfeita e maravilhosa foi a vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, dá-nos coragem, dá-nos coragem. Te pedimos isso no nome bendito de Jesus. Eu agradeço a você, meu irmão, por ter com paciência ouvido cada palavra. O Senhor me trouxe aqui para dizer isso a você. Tenha coragem, vá até o fim, Deus é conosco. Agradeço mais uma vez ao pastor Magdiel, meu amigo, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.